Oi, de novo. A paz de novo. E vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver aqui. Oi, John. Iris, eu vou te chamar aí, ver se a gente consegue entrar, tá? Iris, se tá aparecendo a solicitação para você. Apareceu, Iris? Não? Não apareceu solicitação nenhuma? Não, eu mandei. Gente, o negócio tá bugado hoje. Que coisa, que coisa. Hoje tá bugado. Hoje, pelo visto que tá difícil fazer conexão com o outro. Aí, ó. O pessoal tá mandando solicitação aqui para a gente compartilhar, para a gente dividir, mas não tá aparecendo nem as que eu envio e nem a que enviam para mim. Eu vi aqui, John, tentei aqui a do pessoal aqui, ó, do John aqui, ó. Vou aceitar a do John, ó. Aí, ó. Eu mandei aqui, ó, John. Tô aguardando você aceitar, tá vendo? Não tá, não tá estabelecendo a conexão. Hoje tá. Pastor. Pastor, vamos fazer o seguinte. A gente remarca esse bate-papo, tá bom? Eu falo com o pastor e a gente remarca esse bate-papo aí para a semana que vem. Tudo bem? Obrigado, pastor, por sua disposição, por sua tentativa, mas a gente não ia contar com esses deslizes da tecnologia aí, essa instabilidade da tecnologia, né? O pessoal tá me mandando um monte de solicitação aqui, gente, mas não tá, de verdade aqui, não tá aparecendo nenhuma. Os rostinhos para dividir tela, para a gente conseguir interagir, não tá aparecendo, tá bom? Não está aparecendo. Isso é muito, muito chato. Mas, pastor, vamos combinar. A gente vai combinar pelo telefone, a gente vai combinar pelo WhatsApp da gente marcar esse bate-papo. Tudo bem? Vamos fazer assim? Dá um joinha aí, pastor. Obrigado, de verdade, por sua disposição, pela insistência, né? Mas hoje tá difícil. Hoje esse bate-papo mútuo tá complicado. E o pessoal tava ansioso, mas então, ó, a gente vai marcar essa semana, eu e o pastor Ronaldo Guedes, vamos combinar para a semana que vem. Ele já colocou aqui, ó, Ronaldo Guedes Bezerra. Segue ele já lá no Instagram. A gente vai falar coisas sobre esse livro que ele escreveu, ó. Tá ao contrário aí, ó. Avivamentos na História Bíblica. Ele é fera. Um panorama sobre o avivamento na Bíblia, né? Desde o Antigo até o Novo. Meu, o papo vai ser bom demais. Então já segue ele lá. Já vai acompanhando as transmissões que ele tem feito, tá bom? Obrigado. Já que a gente está aqui, vamos falar, vamos compartilhar. Vamos compartilhar. E eu gostaria de compartilhar com vocês, então, um texto bíblico aqui para a gente interagir. Amém? Vamos fazer assim? Para não passar em vão esse nosso bate-papo de fim de noite, essa nossa sessão, tá bom? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 125, para a gente poder meditar aí em algumas coisas, beleza? Vamos fazer assim? Salmo de número 125, para que a gente possa meditar e ter aí um papo de fim de noite, interagir e pensar na palavra do Senhor. Salmo de número 125. Eu quero ler aqui para vocês. Salmo de número 125, versículo de número 1. Diz assim: Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre.
Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Olha que salmo lindo. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Que salmo lindo. E é um salmo que fala do quê? De confiança. Um salmo que fala sobre confiar no Senhor. E confiar no Senhor em que circunstâncias? Confiar no Senhor nos dias das tribulações, nos dias das adversidades, no dia da angústia. Os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, como o Monte Sião, um monte que não se abala. Na verdade, nenhum monte se abala. Pode acontecer o que for, pode acontecer terremotos, o monte ele continua muito bem estabelecido. O monte ele continua firme. As coisas que estão ao redor do monte não o abalam. Pode chover, pode nevar, pode até ter deslizamento, mas o monte continua sendo monte. Por quê? Porque a sua base é ampla, ele tem sustentação, ele tem aonde se apoiar. A parte da base é muito mais estável do que a parte de cima, porque ele está apoiado, pleno, e nada pode tirá-lo do lugar. E o que o salmista expressa aqui nesse cântico é que aqueles que confiam, e confiar é descansar, é saber que aquele ao qual você confia é apto para cuidar daquilo que você confiou a ele. Ele é apto, ele é responsável, ele é fiel, ele é bom. E sabe, a gente está vivendo em um tempo onde as nossas relações faltam confiança. Nós não confiamos nas pessoas. Nós não confiamos. Nós temos a confiança caiu em descrédito. Aí agora eu quero fazer uma interação aqui com vocês. Qual a interação? Pergunta é: por que não confiamos? Por que não confiamos? Eu quero ouvir aqui o que vocês têm a dizer. Por que não confiamos? O Salmo diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Mas, independente do Senhor, por que no tempo de hoje nós perdemos, deixamos de confiar? Ninguém confia mais em ninguém, você já reparou? Às vezes o marido é totalmente desconfiado da esposa, a esposa desconfiada do marido, os pais desconfiam do filho, o filho desconfia do pai, ninguém dá mais crédito para ninguém, ninguém descansa mais na palavra do outro, ninguém é totalmente seguro em confiar em alguém. Certo, tudo bem que nós devemos confiar no Senhor e maldito o homem que confia no homem, mas esse maldito homem que confia no homem, na verdade o contexto significa maldito homem que confia nele mesmo, na sua própria força, na sua própria capacidade. Mas por que que, mesmo no âmbito familiar, por que mesmo no âmbito eclesiástico, da comunhão, é tão difícil a questão do confiar? E por que é importante pensar nisso? Porque hoje nós somos extremamente desconfiados. Nós temos dificuldade em esperar. Nós temos dificuldade em descansar e saber que o outro vai cumprir ou vai fazer aquilo que ele disse que iria fazer. E o interessante aqui é que o salmista ele deixa muito claro para nós que os que confiam no Senhor serão como os montes, como o Monte Sião, que não se abala. Olha só que coisa interessante. A nossa amiga Bia disse que é por causa dos vacilos. Nós deixamos de confiar por causa dos vacilos. Interessante, é uma questão que é verdadeira. Nós deixamos de confiar nos outros porque os outros vacilam conosco. Tudo bem. Interessante é que Deus se manifesta a nós através da Escritura, sempre na linguagem do ser humano,
para que o ser humano possa compreender, para que o ser humano possa discernir. Por isso ele se apresenta como o Deus Pai, porque a ideia que era para ser é de que o pai é uma pessoa protetora, a pessoa que nós respeitamos, a pessoa que cuida da casa, a pessoa que zela pela família, a pessoa que provém para a casa. Então, Deus, ele usa essa figura de linguagem na sua palavra para que nós, ouvintes humanos, com os nossos ouvidos humanos, possamos discernir as coisas através da nossa ótica humana. Então, por isso Deus se apresenta como Deus Pai. Mas uma coisa interessante, até a palavra pai está bem deturpada hoje na nossa sociedade, dentro do nosso contexto. Muitas famílias, muitas casas, nesse exato momento, não têm a figura paterna. A figura paterna nem existe. Muitos registros de pessoas não têm nem o nome do pai. E algumas, e muitas, na verdade, famílias hoje têm dentro da sua casa um pai que não é o provedor. O pai que não é o que cuida. Pelo contrário, é aquele que agride, é aquele que violenta, é aquele que abusa. Uma coisa, esses dias eu estava conversando com o pessoal do abrigo aqui de Guarulhos, e eles falaram algo que eu e a Márcia ficou pensando bastante. Por exemplo, dentro daquele contexto, daquelas crianças, muitas violentadas, muitas abusadas de várias formas, né? Que eu digo formas não só simplesmente física, mas também socialmente, sendo privadas de direitos que eles devem ter. Uma coisa que quando eles falam de Deus para as crianças, eles não usam a referência de que Deus é pai. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque dentro da realidade daquelas crianças, porque dentro dos traumas que aquelas crianças viveram, a figura do pai remete a pensamentos ruins. Então não dá para falar que Deus é pai, porque a referência que aquelas crianças têm é de um pai ruim. Olha só que coisa interessante. Como eu disse, então essas figuras de linguagem que a Bíblia vem trazendo, muitas vezes, dentro da realidade que o Senhor colocou para que nós pudéssemos entender dentro do nosso contexto, o pecado tem deturpado essa visão. E a mesma questão do confiar, porque a gente não confia em ninguém. Às vezes, a gente não confia nas pessoas, porque as pessoas vacilam, porque as pessoas pisam na bola, porque as pessoas traem. E aí entra uma questão, mas Deus não é eu e você. Deus não é uma pessoa de carne e osso. Deus, ele é bom, ele é benigno, ele é poderoso, ele é supremo. E a questão é por que não confiamos em Deus? Será que confiamos em Deus? Essa é a pergunta. Será que confiamos em Deus? Será que descansamos em Deus? Sabendo que Ele não é o teu marido, sabendo que Ele não é o teu patrão, sabendo que Ele não é a tua esposa, sabendo que Ele não é o teu pai físico, carnal, que pisou na bola com você? Será que nós conseguimos tirar essa referência que nós temos desses relacionamentos deturpados por causa do pecado ao nosso redor e conseguimos olhar para Deus e aprender a confiar nele? Porque a questão da estabilidade emocional, a questão do conseguir passar pelos terremotos da vida, pelas tribulações da vida, aqui nesse salmo está extremamente associada com a questão de confiar no Senhor, de descansar no Senhor. Os que confiam no Senhor serão como os montes, como o monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Sabe, o monte Sião ele não vai estar aí para sempre. Nenhum monte, nem o Everest, nem qualquer outro monte que você possa imaginar no tamanho da sua grandeza, ele permanecerá eternamente. Só que aqueles que confiam no Senhor e entregam suas vidas a Jesus Cristo de Nazaré, ele tem uma estabilidade nessa vida
eu não digo de estabilidade salarial, eu não digo de estabilidade profissional, eu não digo de estabilidade amorosa, relacional, eu digo de uma estabilidade emocional com relação às circunstâncias que nos circulam. Porque as crises, elas são certas. Se tem uma coisa certa na vida, meu irmão, são as crises. São as dificuldades, são os pequenos terremotos, são as pequenas avalanches, são os pequenos deslizamentos ao nosso redor. Tudo isso é natural e acontece. Agora a questão é, aonde nós estamos fundamentados? Aonde nós estamos solidificados? Será que fincamos as nossas estacas na rocha? Porque até naquela passagem em Mateus capítulo de número 7, quando Jesus pega e diz que aquele que ouve a palavra dele e pratica é semelhante a um homem que cava o buraco, coloca as estacas e firma sua casa sobre uma rocha. Tanto o que firma a casa sobre a areia, como o que firma a casa sobre a rocha, estão sujeitos aos mesmos fenômenos externos. A chuva, o vento, as correntes de água. Os dois. Aquele que ouve e pratica a palavra do Senhor, ele não está isento das coisas externas. Ele não está isento das chuvas, ele não está isento do vento, ele não está isento das correntes de água. Estamos sujeitos às mesmas coisas do que aquele que ouve a palavra e não pratica. Isso é uma coisa que nós precisamos entender. Todos nós estamos sujeitos às adversidades externas. A questão é como passaremos pelas adversidades externas. Como passaremos pelas chuvas, como passaremos pelos ventos, como passaremos pelas correntes de água que vêm com ímpeto contra aquela casa, a nossa vida. A questão é de que a adversidade vem para todos nós. Circunstâncias adversas, tribulações, crises foi terrível, mas acontecem com todos nós, estamos todos nós sujeitos. Mas a grande questão é aonde estamos fundamentados. Por que muitas pessoas deixam as igrejas, deixam de congregar hoje? Por quê? Gostaria de ouvir aqui vocês. Gostaria de saber aqui por que muitas pessoas deixam de congregar hoje, se afastam da fé. Sabe, eu vejo muitas coisas. Eu penso, por exemplo, deixam porque confiam em homens. E eu digo confiam em homens, não na questão de confiabilidade. Olha, empresta seu carro, olha, irmão, isso, olha, irmão, aquilo. Mas depositam a sua fé na figura daquele cara que fica lá na frente. Dos pastores, eu me incluo nessa. Às vezes, acredita que a gente é, de fato, o intermediador entre ele e Deus. E olha tanto para o homem, mas o homem tropeça, o homem cai, o homem come arroz, o homem come feijão, o homem tem dor de barriga. E quando deposita essa confiança extrema no homem e percebe que o homem também é homem, assim como ele é homem e é humano, está sujeito a erros, se frustra e se afasta. Algumas pessoas saem, deixam a igreja porque depositam a sua confiança em falsas promessas. Promessas mentirosas, de um evangelho mentiroso, que não está baseado na palavra, mas no eu acho, eu quero, em uma prosperidade. Olha, eu creio que seja porque dá ouvidos às coisas que não devia. Justamente. Um pensamento que acontece muito também, as pessoas chegam dentro da comunidade, da comunhão da igreja, com uma expectativa de que ali é um ambiente perfeito, de que ali é um ambiente de pessoas perfeitas, pessoas transformadas, 100%. Mas isso é mentira, irmão. Igreja é um grande centro de treinamento. A igreja é um campo de preparo, de concentração nessa vida em Cristo. É onde nós aprendemos a ser melhores uns com os outros. É onde a gente se trata.
e é tratado, aonde há uma coisa mútua, onde a gente aprende um com o outro. É um lugar cheio de gente machucada, porque a verdade é que 99, ou na verdade 100% das pessoas que chegam na igreja, chegam porque reconheceram que são pecadoras. Você esqueceu disso? Porque qual é a credencial para chegar na igreja? Qual é a credencial para fazer parte do corpo de Cristo? Reconhecer as suas falhas e saber que você é pecador e confessar os teus pecados. Então a igreja é um ambiente onde existem pessoas conscientes de que são pecadoras. E quando a pessoa ela coloca a sua confiança de que aquela comunidade é uma comunidade perfeita, ela vai se frustrar. Então, a gente pode ver que, às vezes, nós depositamos confiança em um monte de coisa que não é o Senhor. E por isso que vêm as tribulações, por isso que vêm as dificuldades, por isso que vêm as angústias, por isso que vêm as enchentes, por isso que vêm as correntes de água e nós desmontamos. Às vezes, as pessoas, elas depositam a sua confiança, não só, de repente, na fé, mas em um amor humano. Quantas pessoas destruídas porque amam e a base da tua vida está em um amor por um homem, por uma mulher que não está talvez transformado em Cristo, e se submete a depositar a tua vida. Quantas jovens desiludidas e jovens desiludidos com os enamorados dessa vida, pessoas que tentam tirar a vida porque parece que a vida acabou, porque o relacionamento acabou, mas porque a vida e a base e a confiança da felicidade está depositada em um relacionamento humano que é falho, porque é feito de duas pessoas imperfeitas. Isso jamais será perfeito, porque são duas pessoas imperfeitas e coloca a base da alegria da vida em um relacionamento humano. E o que vai acontecer quando o relacionamento dá ruim? A vida dá ruim e tudo perde o sentido, porque a base não está na alegria de saber que tem um Deus que me ama, para que você possa entrar num relacionamento, meu querido. Olha para onde Deus está levando essa conversa, meu amado, minha amada. Olha para que lado o Senhor está levando essa conversa. Para você entrar em um relacionamento, querido, você tem que ser maduro, tá bom? Aprende isso, tá? Porque relacionamento não é para meninos. Relacionamento não é para meninas imaturas, imaturos, que sonham com contos de fadas. A maturidade ela é importante dentro de uma relação, sabe por quê? Porque você tem que entrar numa relação sabendo, primeiramente, tendo um relacionamento primeiro, sabe com quem? Com Deus, querido. Porque não é numa relação conjugal, não é numa relação, não é num namoro que você vai encontrar um relacionamento com Deus. Sabe, quando Deus deu Eva para Adão, Adão já era completo, sabia? Vai lá ler Gênesis, vai lá. Como que Adão era lá em Gênesis? Ó, vamos pensar, como que Adão era? Primeiro, ele já tinha um relacionamento com Deus. Não tinha? Deus trocava ideia com Adão. E aí, Adão, falou, velho, o que você fez hoje? Mano, deu nome num bicho aqui, pá, fiz aquilo ali. Oh, hoje eu reguei as hortaliças aqui, pá, plantei ali. Ele já tinha um relacionamento com Deus. O Senhor já tinha um relacionamento com Adão. Sabe, por que é importante você ter um relacionamento com Adão? Ou com Adão não, misericórdia. Não tenha relacionamento com Adão antes de ter um relacionamento com Deus. Tá repreendido. Primeiro ter um relacionamento com Deus, tá? Ó, por que é importante um relacionamento primeiramente com Deus? Porque os outros relacionamentos que virão não vão interferir no primeiro relacionamento que você tem, que é com Deus. Isso é maravilhoso. Depois, olha só o que acontece. Adão já tinha um ofício. Ele já sabia o que ele tinha que fazer. Ele já sabia para que ele tinha sido criado. Ó, Adão, você tem um trabalho, você vai cuidar do jardim, você vai cuidar das coisas do jardim. Olha que coisa legal. Adão já era resolvido profissionalmente.
Sabe, tem gente que tá louca para se relacionar com um fogo que sobe pelas entranhas, querendo um outro para poder saciar esse desejo louco e não sabe nem o que quer da vida. Coloca a sua confiança em um relacionamento e não tem uma profissão, não tem uma perspectiva, não tem um sonho, não tem um caminho, não tem um relacionamento com Deus. Como cidadã, você vai se relacionar com outra pessoa de uma forma sadia, sendo que você nem sabe quem você é, o que você quer ou para onde você vai. É desse jeito. Sabe, a Bia disse uma coisa aqui que é real. E é algo verdadeiro. Você não tem um problema com seu namorado, você não tem um problema com a sua esposa, você não tem um problema com seu patrão, você não tem um problema com teu filho. Você tem um problema com Deus. Porque quando confiamos no Senhor, quando depositamos a nossa vida no Senhor, quando temos um relacionamento verdadeiro e sincero com o Senhor, as tribulações não nos afetam, porque permanecemos firmes no Senhor. Aleluia! Cara, o Senhor preparou um bate-papo interessante para a gente, porque isso não estava no script de hoje. Vou até tomar uma água. E eu tô sem noção aqui do tempo dessa live. Então a gente vai batendo um papo aqui até a live acabar, tá bom? E não vai ter resenha, tá? Queridos, olha só que coisa interessante. Sabe, os problemas técnicos favoreceram essa conversa. Então, eu acredito de verdade em um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Então, eu quero olhar bem no seu olho, cidadão e cidadã. Deus está querendo falar com você. É tempo de confiar no Senhor. É tempo de estar fundamentado em Deus. Amém? Olhei bem no seu olho, hein? Glória a Deus. Olha só. O Isaac tá rindo aqui de mim porque eu fiz isso, Isaac? Olha só. Gente, o Senhor disse que quando nós temos um relacionamento com Ele, confiando nele, nós não somos abalados e permanecemos para sempre. Diante das circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, no Brasil e no mundo, muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas vão ter a sua renda cortada pela metade. Algumas pessoas investiram dinheiro em um negócio que estava de verdade acreditando que iria mudar a sua vida. Algumas pessoas estão fechando negócios, estabelecimentos. Algumas pessoas estão perdendo parentes, pessoas amadas. Algumas pessoas estão desesperadas, porque não sabem se vai ter gás para cozinhar amanhã. Outros desesperados, porque não podem trabalhar e não têm o que comer amanhã. Mas, em nome do Senhor Jesus, que os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa esperança possa estar fundamentada em Deus. Meus queridos, eu ouvi uma coisa hoje terrível de um senhor que matou a esposa dele de 70 anos porque queria sair de casa e ele não queria que ela pegasse o coronavírus, então ele matou ela para que ela não saísse de casa. Olha a loucura. Olha a doideira que nós estamos vivendo. Meus amados, existem casais nesse exato momento que estão desestabilizados porque não estão conseguindo conviver nesse período de crise. Esse é um momento para você saber de verdade, ô cristão, aonde todos esses anos, aonde todo esse tempo você estava de verdade fundamentado. Eu estou falando isso para você porque é sério. É nessa hora, é nesse dia, é nesse momento, é nessa crise
que você vai mostrar aonde você está firmado, aonde você está fundamentado, aonde você fincou as estacas da sua vida, se na rocha ou na areia. Porque a palavra, ela é verdadeira para aqueles que creem, ela é pura para aqueles que acreditam. Ela diz que virão sim as tempestades, virão sim as circunstâncias, mas nós não seremos abalados. Não somos. Por quê? Porque a nossa confiança está no Senhor. Aonde tem estado a tua confiança? Aonde tem estado a tua vida? Vou ler aqui um comentário. Meu padrasto está desempregado e esse mês eu ajudei e eles estão recebendo a ajuda dos outros também. Muito triste, mas Deus não desampara ninguém. A palavra diz que, o salmista diz que nunca viu um justo mendigar o pão. Esse é um momento de crise para a gente mostrar de verdade, como eu disse anteriormente, onde nós estamos fundamentados. Sabe por quê? Porque é nesse momento que existe, que a gente vai ver o que de verdade é dividir o pão. Aqui em casa o Pedrão Marcos está sendo apertado. Olha isso, está sendo apertado pela palavra, é isso? Eita, que coisa. Sabe, irmãos, é nesse momento de dificuldade que as portas da arca se fechou e se fecha. Sabe uma coisa que eu estava lendo Gênesis esses dias? E uma coisa muito interessante, um detalhe que às vezes passa despercebido. O Senhor pede para Noé construir a arca e entra Noé, a sua esposa, os seus filhos e as suas noras na arca e os animais que o Senhor estabelece para ser colocado dentro da arca. Você sabe quantos dias? Vamos lá. Quiz Bíblia. Quantos dias durou o dilúvio? Quantos dias choveu fortemente e jorraram águas das fontes da terra? Quantos dias foi o dilúvio? Vamos ver aí quem vai ser o primeiro a responder. Quantos dias durou o dilúvio? Tá difícil, gente? Quantos dias durou o dilúvio? Ou é o delay, né? Acho que é o delay. Vamos ver aqui quem vai responder. Estou esperando aqui para a gente ver. 40 dias, certo. O dilúvio, muito bem, pessoal. Parabéns. Estrelinhas de bons alunos vocês ganharam. Chutou, Keca? Não digita aí que você passa vergonha, mano. 40 dias e 40 noites. Tá, o dilúvio durou 40 dias e 40 noites. O Senhor havia pedido para nós construir a arca. Você sabe quem fechou a porta da arca? Quem fechou a porta da arca? Quem fechou a porta da arca foi Deus. Interessante parar para pensar nisso. Por que que Deus, o próprio Senhor, fechou a porta da arca? Sabe por quê? Porque ele estava se responsabilizando por quem ele colocou dentro da arca e por quem ele deixou fora. Ele estava tomando a responsabilidade totalmente dele. Esses eu vou guardar e esses vão ficar para fora. Deus era soberano sobre aquela situação. E homem algum, iria se sentir culpado pelas coisas que estavam acontecendo. Agora, você sabe quantos dias aquela porta ficou fechada? O dilúvio durou 40 dias e 40 noites, certo? Certo. Agora, quantos dias Noé e sua família passaram dentro da arca? Quem sabe? O dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Tudo bem. Né? 40 dias, 40 noites, 40, exato, fechado, 40, um tempo de provação, um tempo de provação que o Senhor estabeleceu. O número 40 é bem usado com relação a isso, uma provação completa, deserto de 40 dias do povo no Egito, do povo de Israel, 40 dias no deserto, Jesus, 40 dias de chuva. Eu deixo essa para eu responder, tá? O povo, eles passaram dentro da arca, sabe quanto tempo? Cerca
de 100 dias. 100 dias. 100 dias não, minto, perdão. 1 ano. Eles passaram cerca de 1 ano dentro da arca. Quando Noé entrou com a sua família na arca, ele tinha 600 anos. Quando ele sai, ele está com 601 anos. Porque choveu 40 dias e 40 noites. Você quer ter uma base? Você quer Velozense, você quer Guarulhense? Quando chove aqui alguns minutos aqui no Veloso, chove, o rio enche. O rio não baixa na mesma hora que a chuva acaba. O rio fica ainda cheio ali, ó, e às vezes demora horas e horas e horas, sabe, para o rio abaixar. Então Noé fica trancado com a sua família dentro daquela arca, com aquele monte de bicho, por 1 ano. 1 ano. Sabe? Então é uma aula de convivência familiar. Agora eu pergunto para você, você não está aguentando ficar 2 semanas trancado com a tua família, querendo jogar as crianças pela janela e ficando de malzinha com o marido, com a mulher, devia, não sei o quê. Queria ver se o Senhor te trancasse na arca. Se o Senhor selasse a porta e falasse assim, ó, conviva 1 ano com a tua família. O que queria acontecer? Será que sairia todo mundo vivo? Sabe, o Senhor estava repopulando a terra, o Senhor estava ali restabelecendo um novo começo. E para que esse novo começo fosse restabelecido, uma coisa extremamente importante: o ser humano precisaria aprender a conviver com o ser humano. O ser humano precisaria aprender a interagir com o ser humano. O ser humano precisaria aprender a respeitar o ser humano. Por isso, o tempo de confinamento na arca foi de 1 ano. E o Senhor está dando um tempo para você reaprender a conviver com os teus familiares, para você aprender a conviver com as pessoas que moram dentro da tua casa, para você ter um tempo de aprender a sentar na mesa, e sentar na mesa não, na cadeira, ou diante da mesa, pelo amor de Deus, não senta na mesa, mas interagir, ter refeições com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus netos, olhar um no olho do outro. Só entra aqui para fazer a sessão das 10, irmão, mas deixa o celular de lado. Aprenda a interagir. Aprenda. Sabe? Porque os que confiam no Senhor entendem que esse tempo de provação, esse tempo de confinamento, esse tempo de incertezas, esse tempo de tudo isso que está acontecendo, será um tempo de transformação para nos moldar em pessoas mais bonitas, mais respeitáveis, mais amáveis, mais fáceis de conviver. Então, é tempo de restaurar os relacionamentos familiares. E eu ouso dizer que foi o Senhor que fechou a porta da arca, da nossa vida. E conservando as nossas vidas, e zelando as nossas vidas, e moldando-nos, e capacitando-nos, e ensinando-nos, e fazendo com que a gente possa ser melhores. Sabe, que você possa guardar essa palavra, esse Salmo número 125, os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Versículo 2, nem consegui falar, falei tanto do versículo 1, mas como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O Senhor está ao nosso redor. O Senhor cuida de nós. Os montes trazem essa proteção. Os montes trazem essa segurança. Esses montes ao redor também não se abalam. O Senhor não se abala. O Senhor não se abala. O Senhor não tem tempo ruim para Deus. Não tem nada que abale o Senhor. Então você tem que entender que o Senhor é poderoso, soberano sobre todas as coisas. E Ele cuida. Ele cuida dos seus. Ele ampara os seus. Ele é Deus bom, Deus Pai, Deus soberano, Deus eterno. Amém? Amém? E amém?
Hoje a gente falou de bastante coisa, hein? Relacionamento, confiança, falamos sobre convívio familiar, falamos sobre a arca, falamos sobre muitas coisas. Então eu gostaria de, para a gente encerrar aqui, que você interagisse comigo aqui, dizendo o que eu preciso fazer. O que eu preciso fazer? O que eu digo eu e você. O que nós precisamos fazer hoje, depois de uma palavra dessa? Será que eu preciso confiar mais em Deus? Será que você precisa aceitar o tempo de Deus? Será que você precisa entender que Deus é bom? Será que você precisa aprender a conviver com a família? Será que você... Olha lá, o seu Hélio falou que precisa ter calma. O seu Hélio é tão calmo, gente. É um doce de homem, tão paciente. Olha aí. A Queca disse que não vai mais pagar terapia, Queca. Poxa vida, que bênção. Bom saber disso, né? Olha lá, Robson Nobre, descansar no Senhor, pensar mais em todas essas coisas. Deus onipotente, segura mais na mão da minha família. Olha que lindo. Aprender a confiar mais em Deus e esperar nele. Gente, Deus é soberano sobre todas as coisas. Domingo eu estarei ministrando a palavra no Instagram do IAB Haroldo Veloso, tá? Tem uma palavra poderosa também para as nossas vidas e vai também simultaneamente pelo YouTube do IAB Haroldo Veloso. Então, se você puder colar por lá, vai ser muito bom, né? Só não pode mais parar a sessão das 10? Poxa vida, quando voltar ao normal, hein? Eu tenho que aceitar o tempo de Deus, sem dúvida. Dona Mari, confiar totalmente. Gente, precisamos. E posso te falar como Deus é bom? Ele sabia o que você precisava ouvir hoje. Ele sabia o que você precisava ouvir hoje. Essa mensagem foi para você. É. Então, saiba que ele te ama. Saiba que ele te conhece. Saiba que ele é bom. Amém? Nunca duvide da capacidade dele de te conhecer. Ele sabe puxar a orelha, mas por amor. Tá bom? Olha, o pessoal já está querendo. A Keka está fazendo um movimento para não parar mais a sessão das 10, tá? A sessão das 10 forever. Eu não sei se eu tenho, se eu consigo, não, tá? Mas vamos ver, fazer um projeto aí para que, pelo menos algumas vezes da semana, a gente consiga se reunir nesse bate-papo extremamente edificante, gostoso para todos nós, que permite com que a gente possa interagir dessa forma muito tempo. Gente, tá. Vai orando aí então. Saber que Deus é bom o tempo todo, Miss Laine. Gente, de verdade, eu tô com saudade. É gostoso a sessão das 10, é muito bom. Mas eu tô com saudade de abraçar os irmãos no final do culto. Tô com saudade de estar diante da igreja, de estar na comunhão com os irmãos, de poder abraçar. Mas eu sei que tudo isso vai passar e virão dias de transformação nas nossas vidas. E um dia, de um tempo de renovo na vida de muita gente, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas e eu creio em um Deus bom, Deus soberano, tá bom? Gente, fica com Deus. Um abraço. Até a próxima. Vou combinar com o pastor Ronaldo Guedes, tá bom? Para que a gente possa marcar essa semana para falar sobre esse livro dele aqui, para falar sobre avivamento na história bíblica. Eu acredito que vai ser um tema maravilhoso e vamos ver o dia que o Senhor vai preparar para isso. Porque a gente pensa, a gente combina, a gente tem os nossos planos, mas no final, quem faz o que quer é só o Senhor, tá bom? A gente aprendeu isso hoje. Fica com Deus. Bom final de semana em família.
Até mais. Tchau, tchau.